Bom, vocês estão vendo, né, essa tela aqui da atividade do Coma Bem, né? Sim. Então, vamos lá. Aí, aqui que é o interessante? Diversidade. Como a gente fala sobre bactérias, a parte de digestão e inflamação, é legal que tenha diversidade alimentar. Então, quanto mais alimentos in natura, então fruta, legumes, verduras, melhores para inflamação, para reduzir a inflamação. A inflamação é uma palavra da moda, né? Mas isso é um bom motivo, porque a gente consegue realmente entender o que que há dentro desse processo de anti-inflamatório. Então, a primeira atividade, coma bem. Isso significa uma restrição de alimentos com açúcares simples, refrigerante, doce, bala, bebida açucarada, mesmo que seja tipo H2O. Bebidas que contêm xarope de milho com alto teor de frutose, sucos, bebidas esportivas e carboidratos refinados. A ideia seria que você tivesse uma alimentação mais natural possível. Então, o que que eu posso tomar num evento, por exemplo? Suco, ou refrigerante, ou bebida. Olha, depende do que é esporádico. Mas eu, particularmente, prefiro tomar um copo de suco, uma quantidade não muito grande. Porque o adoçante do refrigerante também é um potencial inflamatório. Mas isso é seu, por exemplo, eu vou tomar uma taça de vinho, tá tudo bem. A gente vai falar sobre álcool também. Mas é uma mudança de comportamento frente ao que você faz a maioria das vezes. Aqui a gente fala sobre reduzir alimentos, reduzir a ingestão daquilo que realmente te faz mal. Então, ultraprocessados, açúcares, o glúten para algumas pessoas. Então, é reduzir. A questão é reduza, tá? Muitas pessoas têm muita dificuldade para reduzir o açúcar. Então, a pessoa fica procurando receita de doce, coisas que tenham adoçantes. Olha, só tem, para mim, dois processos. Primeiro, você pode ir reduzindo do que cortar de uma vez. Porque cortar de uma vez você vai ter enxaqueca, você vai sentir mal-estar. E isso é igual parar de fumar. Hum. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim: você tá passando mal porque você parou de fumar? Fuma esse cigarro aqui mentolado. Ninguém vai falar isso. Só vai falar: olha, é assim mesmo, é um processo e tá tudo bem. Então, ou você encara esse desconforto e tem uma alternativa, por exemplo, tô passando mal de vontade de comer doce. Faz alguma coisa com tâmara, utiliza um chocolate, por exemplo, com 80, 90%. Faz uma receita que seja, mas não uma quantidade muito grande, porque se a pessoa faz um bolo desse tamanho e fica dias comendo aquilo. Ou compra um doce saudável, igual esse que eu vou te mostrar, que é pequeno, quando você tiver com muita vontade, ou se você quiser comer. Erva, e aí o doce é a mesma coisa da pimenta. Não sei, eu como pimenta, então eu tenho muita tolerância. Às vezes eu coloco muita pimenta e tá bom. Tem pessoas que uma gotinha já sentem que tá muito apimentado. Então o doce e a pimenta é a mesma coisa, você vai adquirindo tolerância. Então, se você come muita coisa adoçada, com muito adoçante sintético ou com açúcar, é normal que você vai pegar uma fruta e vai falar, nossa, não tem gosto de nada. Tá tudo bem. Então, você vai educando o seu paladar. Daí a importância de não comer coisas ultraprocessadas. Sabe quando a gente come salame, por exemplo, peito de peru? Cara, é muito gostoso. Muito, é extremamente hiperpalatável. E aí você vai pegar um peito de frango, não vai ter graça, porque aquilo não tem aquele sabor gostoso. Então a ideia é você ir desacostumando o seu paladar e entenda, ele é fácil de ser reprogramado. Tem que ter paciência. Então, com o tempo, você vai lá e come uma tâmara com morango, um cacau 80%, você vai perceber que aquela necessidade, sabe aquele doce que arranha a garganta, aquilo desaparece. E às vezes eu falo comigo, por que minha vida tá tão amarga? Que eu preciso ficar comendo tanto doce. Às vezes eu também estou precisando trabalhar as minhas emoções e estou buscando no doce esse refúgio para não lidar com essa minha amargura. E o sentimento precisa ser sentido. Ervas e especiarias sabor doce, menta, canela, baunilha, pimenta, são coisas que adocicam e trazem esse cheiro, esse gosto muito bom. Uma outra opção seria um spray de giminema, já isso na parte da fitoterapia com suplementação, que ele é muito barato. Então é um sprayzinho que você espirra 2, 3 vezes por dia para reduzir essa vontade de comer doce. Na suplementação, vocês têm o picolinato de cromo, que ajuda na melhora da resposta da glicose das células e reduz esse desejo desesperado de comer doce. E aí você escolhe opções doces naturais. Então você pode comer a tâmara, o morango, que é uma delícia. Você pode comer, tem uma que tem glicose por fora, que é aquela bem brilhante, e a jumbo que não tem. Então, olha também ali, mas você pode escolher maçã, laranja, você pode fazer, às vezes, um chá com laranja, com casca de laranja, ou com maçã, que fica bem gostoso.
E você pode adicionar outras opções de doce. Então, você pode fazer, por exemplo, no seu chá, colocar anis, hortelã, erva doce. Elas podem ajudar. E aí você pode fazer, por exemplo, fatia de banana assada com pedacinhos de cacau, fica uma delícia. Você pode fazer, às vezes, um pouquinho de limão, nozes, castanhas, tipo, você faz uma granola meio ali caseira, com um pouquinho de mel ou melaço, bem pouquinho. Vai ter o açúcar? Vai, mas quando você compra aqueles ultraprocessados de pacote, aquilo ali tem muito açúcar invertido, xarope de amido. Então, a ideia seria que você vai colocar, você vai saber o tanto que você está fazendo. Então, é uma ideia da gente preparar as nossas próprias coisas e ficar atenta com relação a isso. Coloque sempre sabor neutro. Então, por exemplo, vai tomar um iogurte zero. Ai, zero assim, sem açúcar, sem adoçante, nada. Ah, eu não gosto. Tá, compra o zero, coloca um pouquinho de mel e experimenta. Ah, tolerável. Na próxima vez você coloca menos, e você vai tirar. Melhor do que você comprar aqueles adoçados que fala que vem, como que é? Cenoura e mel. Olha aquilo que você vê, tem amido modificado, açúcar, xarope, como que é? Amido modificado, maltodextrina, eu acho que tem. Então tem muito açúcar. Então é mais fácil você pegar um iogurte, bater com um pedaço de cenoura e colocar um pouco de mel. Pronto, você está vendo quanto você está colocando. E a indústria é assim, exatamente assim. Eles pegam um alimento grande, transformam em algo pequeno, que não traz saciedade, que é pobre em nutriente e que é muito gostoso. Você vai falar assim, nossa, eu preciso comer aquilo. E faça você mesma. Faça o seu molho de tomate. Eu agora estou mudando, a quinta não tem, mas eu vou gravar para vocês. Eu faço um super fácil. Asso lá os legumes, coloco cenoura, tomate, cebola, alho, bato no liquidificador e é um molho de tomate. Ou você pode utilizar uma passata, por exemplo. No guia de ultraprocessados tem as melhores marcas. Chocolate 60, 70, 80 e 95. É hábito. Então você pode pegar um meio amargo, um 860, 70, 80 e vai subindo. Não faz diferença na caloria. Pelo contrário, os mais graduados em cacau são mais calóricos, porque o cacau tem muita gordura. Ponto negativo, o que é muito doce, você come muito mais. Pega uma barra ao leite, você vai abrir e vai comer a barra inteira, porque é muito gostoso. Pega uma barra mais amarga, você vai comer só um pedacinho, vai falar, olha, porque a gordura traz saciedade. E o chocolate tem muitos fitoquímicos, é um alimento extremamente anti-inflamatório. E em dietas de baixo carboidrato, eles são utilizados como lanche. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem uma fome louca às 5 horas da tarde. O lanche dela é cacau, 85%, eu acho. Aí ela faz tipo um browniezinho, sabe? Ovo, farinha de amêndoas ou farinha de arroz, bate aquilo e faz um bolinho. Ou ela come. O que que acontece? O cacau, ele é muito nutritivo, o chocolate, né? No caso 60, 80, 80 e melhor. Bem nutritivo. Então, ele tem muitos antioxidantes, muitos, principalmente a teobromina. Então, ele traz nutrição para o teu corpo, complexo B, e faz com que você tenha menos fome física. E também é um precursor da produção de triptofano. Então, você vai se sentir melhor, uma sensação de bem-estar, diminui um pouco o cortisol, por isso que é muito saudável. E a gente tem medo de comer, a gente olha lá, ai, pedacinho de chocolate, 200 calorias, alto em gordura. Gente, a legislação, ela colocou, se eu não me engano, por 100 gramas. Então, você não vai comer 100 gramas, você vai comer 30. Então, aquela alto em gordura é porque faz parte da legislação. Porque tem muitos produtos ultraprocessados que eles têm muito mais, mas do cacau, vocês não vão comer 100 gramas, é só você olhar. Então, o que está lá é pelas 100 gramas. Por isso que você pode consumir. Aqui é uma das coisas que mais acontece. A gente chama de like gut ou intestino hiperpermeável. Então, a gente tem o quê? Uma translocação de compostos, sujidades, patógenos, bactérias, fungos. E essa translocação do intestino, ó, nessa imagem aqui a gente consegue ver. Aqui, ó. Essa translocação. Então, esse é um intestino fechado, vendo que não tem passagem, e esse é um intestino aberto. Ela tem uma translocação. Isso aqui pode ser alérgenos alimentares, glúten, caseína, pode ser fungos, más bactérias. Enfim, no começo eles ficam na lâmina própria do intestino, depois eles vão para a circulação. Isso aqui produz citocinas pró-inflamatórias, entenda. Está chegando compostos no seu sangue, seu sangue periférico, que não deveriam chegar. Então, a gente vai ter ativação de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas, por sua vez, ocupam os nossos receptores de insulina. Então, o que que a gente escuta muito hoje? Ah, a pessoa tem resistência à insulina, só consegue emagrecer com aqueles
análogos a GLP-1, liraglutida, Ozempic, Mounjaro. Gente, eles são ferramentas para o processo de emagrecimento. Mas se a gente entender que compostos, que sujidades, patógenos, estão passando para o nosso sangue, estão produzindo citocinas pró-inflamatórias, a gente vai reduzir esse processo inflamatório, a gente vai ter uma melhora das nossas células, da nossa resposta à insulina. Não estou dizendo que se você recebeu essa informação do médico e vai tomar, tá tudo bem. Mas não é a única alternativa, não é. Porque se fosse assim, né, a gente teria outra alternativa. Então, são ferramentas, mas que não é a única alternativa. E, de verdade, um estudo muito recente sobre a perda de peso com esses medicamentos mostrava que a maior parte da perda era de massa muscular, de massa magra. Então, assim, muscular no caso. Quer dizer que não é o único processo. Entender sobre a inflamação é entender que o nosso intestino está permeável. Então, a gente tem translocação de bactérias, patógenos, sujidades. Por isso que é importante que você não utilize antibiótico, anti-inflamatório recorrentemente, porque tem gente que, assim, tá um vento, aí dá uma raspada na garganta, toma um monte de medicação. Anticoncepcional também faz isso. Se você tem uma intolerância, tipo, tem intolerância à lactose, não fica consumindo alimento, mas tomando enzima. Se você tem uma sensibilidade ao glúten, não consuma de base regular na sua dieta. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado também. E às vezes a gente come o dia inteiro esses alimentos. Tudo que é ultraprocessado tem derivado de leite. O glúten está em tudo. E o que que acontece? Essa passagem desses compostos, principalmente medicamentos, alimentos inflamatórios, corante, aromatizante, conservante, produto químico, tudo isso contribui para a inflamação. Por isso que é importante que a gente esteja atento a isso também. Ultraprocessados, e a desbiose é o termo que a gente utiliza para esse desequilíbrio. Então, a gente tem desbiose bacteriana e desbiose fúngica, que a gente vai falar mais para frente. Por isso que é importante que a gente cuide da nossa alimentação e do nosso intestino. Suplementação para desbiose não tem, né, não tá nessa de vocês, porque eu deixei, só fiz a suplementação para esse primeiro momento, mas o ômega 3 é muito importante para a nossa saúde. Então, eu deixei lá, é só você clicar aqui, ó, no ômega 3, que vai estar essas opções aqui. O ômega 3 aumenta o nosso revestimento intestinal, diminui a nossa desbiose, ele melhora esse quadro aqui, ó. Ele causa como se fosse um muco aqui, ó, benéfico, que tem menos passagem de compostos. Ele também ajuda na nossa melhora de percepção de bem-estar. Então, pessoas que têm depressão, ansiedade, pós-parto, ele é muito importante. Nós não temos fonte de ômega 3 em quantidade, então a gente precisaria comer ovos caipiras, peixes de águas profundas e escuras, e aí nosso consumo é baixo. Então, a suplementação de ômega 3 é indispensável. É caro, mas é um preço de uma pizza. Então, assim, eu prefiro não comer a pizza e tomar o ômega 3. O que que ele faz? Função cognitiva, concentração, memória, estudo, a parte mental do processo. Também na nossa a produção de neurotransmissores. Então, ele tem uma ligação muito importante com a depressão, principalmente o EPA, esse primeiro que está aqui, ó, que é bem interessante, e principalmente redução de gordura abdominal, porque ele reduz a nossa inflamação. Por isso que o ômega 3 é indispensável para a vida inteira. Quando você toma, você percebe até a tua celulite melhorar, por isso que é uma suplementação. Não pode agora? Tudo bem, mas guarda no coração que esse é um investimento que tu vai fazer para a tua saúde. Eu comprei na Black deles ano passado 6 vidros. Então eu tenho para o ano todo, eu paguei metade do preço e é uma coisa que eu sempre me organizo para comprar. Às vezes eu vou lá, passo o cartão em 3, 4 vezes, mas não deixo faltar o ômega 3. Outro que é importante, glutamina. Tem gente que torce o nariz, fala que é o aminoácido mais abundante que nós temos, mas o nosso intestino gosta de glutamina. E a gente tem uma perda muito grande, porque ela também pode ser para facilitar a resposta da glicose nas células. Então, se você está perdendo massa magra, sabe, o ombro assim, ó, caído, se você percebe aquela gordura entre a coxa, sabe, que está bastante caído, utilize a glutamina por 3, 6 meses e percebe uma melhora da sua microbiota e da inflamação. Aqui já falei. Então, apesar da capacidade antioxidante de vários alimentos, ainda não conseguimos calcular o que é ideal e quanto que é benéfico. Às vezes, quando eu coloco uma suplementação, a ideia é que ele é um ultra concentrado. Então, a cúrcuma, a gente vai fazer um padronizado com 95% de curcumina, que é diferente de você ralar lá uma colherzinha de chá de cúrcuma, tá? Não é que não pode, pode. Mas a ideia é que a gente tenha outras ferramentas e que a gente entenda que mais benéfico é tirar os alimentos estressores de consumo base regular do que ficar, né, tomando só suplementação ou comendo o tempo todo.
Então, não tem nada que é milagroso, não tem sal milagroso. Eu vou falar depois sobre o sal grosso, que é o que eu utilizo aqui, que ele tem mais minerais, mas assim, isso não faz milagre. A ideia é não consumir os alimentos inflamatórios, tá? A dieta é muito simples. A gente vai excluir os alimentos inflamatórios. Não precisa fazer, gente, tudo. Exclui tudo. Não é essa a ideia. É fazer dentro da possibilidade que você tenha consciência, tá? Consciência. A base da dieta, então, é muito simples. E aí ela consiste especificamente em reduzir os alimentos anti-inflamatórios. Aqui eu coloquei para vocês o princípio da dieta nesses próximos dias. Então, aumento de consumo de fibra alimentar. Nós temos dois tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. As solúveis estão em frutas, legumes, e ainda assim eles são baixos. Então, por exemplo, 100 gramas de alface tem 1,5 gramas de fibras. É pouco. Então, qual que é a ideia? Coloque uma outra fonte de fibras, psyllium, chia, amaranto, goma cássia, se você tem questões intestinais. Então, isso também é para trazer para o coração. As fibras ajudam na diminuição da resposta da glicose, na saúde cardiovascular, no emagrecimento. Hortaliças e frutas. Baixo teor ou teor moderado de gorduras, gorduras que eu falo, gorduras poliinsaturadas e gorduras saturadas, então, cuidado com ultraprocessado, com banha para quem utiliza, com óleo de coco para quem também utiliza, óleo de palma. Às vezes a pessoa compra um produto zero, mas é cheio de óleo de palma. Cuidado com essas gorduras. Baixo teores em açúcares e é baixo, não é 100. Então, baixo teor em gorduras trans e ricas em fibras, legumes, verduras e alimentos integrais. Integrais é um erro de tradução, tá? Integral vem de inteiro, não alimento ultraprocessado com nome de integral, é alimento inteiro. Então, uma banana é um alimento inteiro, uma abóbora é um alimento inteiro, uma vagem é um alimento inteiro. Pão não é alimento inteiro, pão é ultraprocessado, oriundo de meio farinha integral, meio farinha semi-integral e farinha branca. Então, não é esses alimentos. Às vezes a pessoa vai lá e compra pão, aí ela compra macarrão, mas ela não come fruta. Então, inteiro, alimento inteiro. E a pirâmide ou a base da alimentação anti-inflamatória. Porções de vegetais de 7 a 10, cereais sem glúten de 0 a 2, frutas até 3 porções por dia. Chás, eu tenho pecado no chás, vou postar mais, chás são muito legais. Tinturas também para quem gosta, gorduras saudáveis, ômega 3, ou outras gorduras, proteínas de 3 a 4 porções por dia. Então, gente, todas as refeições com proteínas. As suplementações e mimos saudáveis ocasionalmente. Aqui são os alimentos expressores, açúcares e adoçantes. Qualquer tipo de açúcar, branco, mascavo, demerara, azul, todos os açúcares são açúcares. Ah, mas tem mais nutriente, 2%, não faz diferença. Às vezes a pessoa se agarra no demerara, que é mais saudável, mas come tudo adoçado. Então, não, é tudo a mesma coisa. Coloquei também sobre o tipo de adoçantes. Inclusive, eu coloquei o mel, tá? Que tem gente que adoça tudo. Você vai tomar um chá, todos os dias ela adoça um monte, ela vai comer uma fruta, ela taca mel. Então, ela tem o hábito de adoçar demais. Lembre, vai tirando progressivamente. Xarope de agave, de bordo, são todos alimentos pobres em vitaminas e minerais e que não tem nada de nutriente, é só caloria vazia. Dos adoçantes, tem uns estudos muito novos que falam sobre adoçantes sintéticos. Eu deixei para vocês esse material aqui, ó, que tem tipos de adoçantes. Então, a gente tem o que é natural, o que são alcoóis de açúcar ou açúcares de álcool, o que são naturais e o que tem, os sintéticos, por exemplo. Quais são, aqui, ó, menos indicados, tá vendo? Menos indicados, mais indicados. O que que acontece? O adoçante sintético, ele é de alto estímulo, ainda mais se você comprar, por exemplo, um açaí zero. Ele vai ter extrato ou xarope de maltitol. Este alimento não tem impacto na glicemia, mas tem alto impacto de insulina. Então, sempre que você for comprar, cuidado, né, com esse tipo de adoçantes. O que que o Ministério da Saúde recomenda? Que a gente não utilize sacarina, sucralose, aspartame, ciclamato de sódio, por serem sintéticos. Então, e o que que é interessante? O nosso corpo é sagrado. Então, se você comer lá um alimento ultraprocessado, cheio de adoçantes sintéticos, ele vai ter um paladar de doce. No seu intestino, você vai produzir as enzimas que são para digestão de açúcar. Você vai produzir a amilase salivar, a amilase pancreática, e não vai chegar a carboidrato. Então, tem um estudo muito, assim, interessante que fala que pode aumentar a captação de glicose no intestino. Então, hoje a gente fala sobre adoçantes e inflamação intestinal. Ah, então não posso nada. Não posso comer um negócio sem açúcar. Gente, é para ter parcimônia.
Tem pessoas que compram tudo zero, mas é tudo ultraprocessado. Então ela acorda 6 horas da manhã um pacote de bolacha, mas não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. Aí 10 horas da manhã, aí ela vai lá e come outro pacotinho ultraprocessado, aí meio-dia ela vai lá e come arroz, carne e toma uma Coca-Cola zero. Então esse é parcimônia, e é entender que os adoçantes também não são a salvação da lavoura. Mais indicados, estévia e talmatina. Para ultraprocessados como proteínas do leite. Eu indico o Body Action e o Body Protein, porque eles têm adoçantes naturais. O problema é você comprar cheio de adoçante, de corante sintético, de um monte de coisa que é super ruim. E coloquei também dos adoçantes. Aqui eu deixei, ó, é só você clicar, tá? Então, stevia e talmatina. Existem estévias boas, de muito boa qualidade, que não tem gosto residual amargo. Então, você pode comprar. São caras, mas são muito boas. Então, às vezes, compra um pouco menos, come um pouco menos e utiliza coisas um pouco mais saudáveis. Sobre os cereais, eu coloquei sobre os cereais, principalmente sobre o glúten. Aqui a glutenina, a gente chama de ela tem uma formação molecular igual os opioides. Então, a glutenina, a gliadina, ou até mesmo a proteína do leite, eles podem passar a barreira hematoencefálica. Então, eles podem alterar a percepção de comportamento. Por isso que tem estudos muito densos sobre autismo, TDAH, para essas pessoas não comerem esses alimentos. O que que eu falo? É legal que você reduza, tá? Então, o glúten é uma proteína de difícil digestão para qualquer pessoa e você não vai desenvolver uma intolerância. Por quê? Não existe intolerância a alimento sazonal. Você pode parar de comer arroz 10 anos, comer arroz e vai estar tudo certo. Então, você pode reduzir o consumo. Quando você comer, se você sentir dor, boca amarga, diarreia, você já tinha uma intolerância, você só está entendendo. As intolerâncias alimentares, elas têm um tempo muito grande, então elas são diferentes, por exemplo, de uma alergia à proteína daquele alimento, que é respiratória, uma degranulação de eosinófilos. As alergias alimentares, elas têm de 1 até 3 dias para você ter os sintomas. Então, o glúten, você pode ter a sensação de mente avoada, sabe quando você fica, parece que meio perdida, enxaqueca, formigamento nas mãos, suor de cabeça e pescoço, cotovelo rugoso, que mais? No dente, afta ou gengiva que sangra, que dói. As sensibilidades alimentares ao glúten são diversas. Qual é a minha orientação? Não pode comer nunca mais? Modere o consumo. E no processo anti-inflamatório, reduza. Então, o que que você pode optar? Ah, a tapioca é saudável? Não, é ultraprocessado, é refinado, mas a gente está evitando a proteína que é de difícil digestão. Tá? Então, essa semana era ultraprocessados, o máximo que você puder evitar. Evitar não quer dizer não consumir, e o glúten como base regular. Mas não tem problema também um dia se comer outra coisa, tá? Um pão, por exemplo. Nas próximas semanas, leguminosas a gente vai também reduzir, principalmente amendoim, pela questão do fungos. Depois eu vou deixar as pastas que tem menos. E por quê? A gente está falando sobre antinutrientes, não está falando sobre inflamação, então a gente vai evitar esses alimentos. Não é pecado, não faz mal você comer um feijão de vez em quando, mas é nesse processo de desinflamação, tá? As lectinas, elas podem ser motivo de alergias e, por exemplo, amendoim. Então, às vezes você tem uma alergia respiratória e às vezes é essas coisas, assim como a aflatoxina também. Então, o amendoim é campeão em fungos, tá? Então, se você está tratando síndrome fúngica, tem que estar, além, né, do que precisa tratar, e essa aflatoxina, ela é tóxica para o fígado. Então, quem tem estetose hepática, quem está em processo de intoxicação hepática, não é legal. Leites derivados, a gente vai conversar mais no próximo, mas a ideia seria reduzir o consumo, porque é uma proteína de difícil digestão, tá? Assim como a lactose. Direcionamentos. Então, o que que a gente vai fazer essa semana? Primeiro, não é porque eu quero, porque eu tô mandando, tá? Você está fazendo isso porque é um processo que você quer fazer. Se você também não quiser fazer todas as restrições, tá tudo bem também. Só de melhorar a sua alimentação, você já vai desinflamar. Então, o primeiro passo é entender que você está fazendo único e exclusivamente por você. Até eu falo assim, gente, desculpa, mas eu não perco nada, né? Eu não perco nada. Se você fizer, se você não tá, se assistir, por mim é indiferente. A ideia é por você. Então, faça isso por você. E se você for abrir as suas exceções, também faça por você. Tenha consciência alimentar. É diferente de 10. Porque às vezes a pessoa tem esse, eu vou comer então, vou no aniversário, eu vou comer tudo que tiver lá, amanhã eu vou começar. Não, gente. Você vai comer de novo o bolo, pode ficar tranquilo, que você vai comer todas as porcarias que você ainda vai continuar comendo. A ideia é que você traga para sua consciência que você pode moderadamente. Vou no aniversário, vou comer. Se eu quiser, eu vou comer, mas vou comer quanto? Um pedaço.
Se eu não quiser, eu vou falar pra pessoa assim, ai, sabe o que que é? Eu tô com uma enxaqueca, menina, não tô passando bem. Eu nunca vou falar que eu tô numa dieta, eu quero desinflamar, porque as pessoas não vão entender, eu vou virar motivo de chacota. Então, sempre de maneira mais leve, e você faz por você, tipo, não compensa. Vou contar uma história pra vocês, rapidinho. Eu tenho uma amiga muito linda, maravilhosa. E a gente foi uma viagem juntas, e ela, magérrima, sarada. Falei, óbvio, né? A gente tava de biquíni, cachoeira, pensei, meu Deus, queria ter esse corpo. Aí já pensei, por que que eu não cuido do meu, né? É assim. Aí nós fomos tomar um sorvete na praça à noite, era de manjericão, maracujá com manjericão, acho que era, me lembro. Ela catou o sorvete, juro, a gente pagou R$ 20 no sorvete, ela catou o sorvete e fez assim, ó. Ai, não gostei, pá, jogou fora. Mas não deu assim, nem tempo de eu ver o sorvete. Aí eu olhei pra ela, tipo assim, né? Fiquei horrorizada, porque na minha cabeça, a gente tem que comer tudo que você comprou, que você pagou, nem que seja 50 centavos, você tem que comer. Aí ela virou pra mim e falou assim: ai, não gostei. Pau, jogou fora. Aí eu falei assim: nossa, amiga. Aí ela falou assim pra mim: não vou gastar minhas fichas com isso. Cara, aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Porque às vezes eu tô comendo aquilo que me adoece, que eu sei que eu não posso, porque eu paguei, sei lá, R$ 10. E é a mesma coisa de deixar no prato. Uma vez, uma amiga psicóloga, eu deixei, se você deixar um grãozinho no prato, igual tem gente que tem paciente, amigo meu, que ele é Zé Migalha, que ele fica assim, ó. Você já viu? Zé Migalha? Essa pessoa tem uma questão tão grande com escassez, com o comportamental, que ela precisa entender que o restinho que está no prato dela não mata a fome de ninguém. No máximo de um cachorro de rua que vai rasgar um saco se alguém deixar. Só que o restinho que está no prato dela, porque ela não vai dar esse restinho para ninguém comer. Só que o restinho que está no prato dela, que ela está comendo, mesmo sabendo que está cheia, está adoecendo ela. Está deixando ela com problema cardiovascular, com resistência à insulina, obesa, tudo complicado, cai no cabelo. Então a pessoa precisa entender que o primeiro passo é o comportamento alimentar. Não quero, não gostei, joga fora. Oferece para outra pessoa ou joga fora. Não precisa, tá? Entendam? Não precisa, não precisa. Não é porque você pagou que você é obrigado a comer. Não vai em rodízio, porque você vai comer muito a mais. E se você for, come o que você gosta. O valor é pago pela refeição que você faz, não pelo excesso. Outro ponto importante, faça um diário alimentar. Gente, isso é muito importante. A gente precisa ter organização e a escrita nos ajuda a organizar o pensamento. Faça um diário, nem que seja ali 10 minutos, 20 minutos do teu dia, tira foto, escreve. Associe emoção comportamental. O meu único, digo único porque eu tenho 8 anos de formação, né? Vou fazer 8 anos. Meu único caso de sucesso nesses 8 anos é uma paciente que só passou comigo em consulta 3 vezes. Trabalhou comportamental. Então, o teu comportamental não tem dieta que dê certo, grupo que dê certo, se o teu comportamental tá ruim. Então, faz um diário, compra um caderno, escreve algumas coisas, traz essa consciência, é para você, é um tempo para você. E amadurecimento. Você vai passar desconfortos, muitas vezes isso é para sempre, tá? Obesidade, inflamação é para sempre. Então, você nunca vai poder comer à vontade o que você quer para o resto da vida. Isso é um desejo infantil de não ter nenhum tipo de regras na vida. Então, isso não vai acontecer. Então, esteja preparada para o desconforto. Eu tirei o glúten da minha vida por 4 anos. Passei vontade? Não. Porque eu sabia que me dava dor de cabeça, mal-estar, obesidade, um monte de questões, então preferi não consumir. Mas eu trago para a consciência assim, eu posso sustentar o desconforto de ter o meu resultado, eu posso sustentar o desconforto de fazer isso aqui acontecer. Então eu posso. A gente não vive só pelo que a gente quer, só pelas nossas vontades, fazendo só o que a gente quer. Então a gente precisa ter disciplina em tudo. E disciplina é liberdade. Então, quanto mais você ter disciplina, não tô falando que eu vou virar bodybuilder. Não. É ser realista. É trazer um comprometimento, apesar da sensação de desconforto. Porque se no primeiro, não quero fazer mais. Não, gente, não é assim. Então, é difícil mesmo, e você pode sustentar. Aqui tem os modelos de cardápio. Nesses cardápios, nós temos 5 opções de refeição. Não precisa fazer os lanches da manhã, né? Porque às vezes eu prefiro tomar o café mais tarde, igual amanhã eu vou atender de manhã. Então, eu vou ir mais cedo para academia, mas eu tomo, tipo, café 9 horas. E tá tudo bem. Você viu, hoje eu não almocei, fui comer às 5 horas da tarde, e eu prefiro assim, tá? Fome é variável, metabolismo é variável. Tem dias que você vai comer 5 refeições, tem dias que você vai comer dois, tem dias que você vai comer um e tá tudo certo, desde que você esteja consciente da tua alimentação, tá? Aqui eu deixei os modelos de cardápio, você não precisa seguir só isso,
mas eu deixei sugestões, inclusive para compra de chás. Chás orgânicos mais limpos. Eu tenho esse de chá verde com gengibre e limão, que é esse daqui, ó. Vai aparecer para você. Ele tem um tigre na frente. Tá vendo, ó? Que é o tribal. Mas não precisa, tá? Pode ser o chá verde que você tiver. Eu só deixei uma opção saudável para você comprar com o link de compras. Ele é bem barato. Você pode comprar pela Amazon. Deixei as opções de salmão, mas pode ser tilápia, pode ser sardinha. Na janta, a gente está colocando carboidratos mais simples, proteínas mais fáceis de digerir, então peixe, frango ou ovos que seja, mas você pode comer também o seu alimento. Eu prefiro comer antes das 7 horas, para ter 4 horas antes de dormir. Então, 7, 8, 9, 10, 11 horas, 10 e meia, eu tô dormindo. Mas, gente, é o tempo que dá. Então, se você tá com fome, às vezes eu faço aquele exercício, tô com fome, eu tô com sono. Cheguei, tô muito cansada, tô com sono, vou dormir, né? E eu prefiro comer nesses horários mais espaçados. E metabolismo é variável, então vê como que você fica. Às vezes é muita vantagem. Se deixar alguma coisa pronta, você chegou às 6 horas, você já come aquilo, um ovo, um patê, um pão, alguma coisa com frango, um pão com ovo. E aí, a hora que for 7, 8 horas da noite, você vê o que que você quer comer. Às vezes você quer comer uma coisa mais leve, um iogurte, uma fruta, ou, sei lá, pipoca, um pouquinho, sabe? Então, vê o que que funciona para você. Aí coloquei abacate, semente de chia, coco ralado, suco de couve com maçã. Suco detox não faz desintoxicação, mas é uma opção fresca, saudável. Eu gosto muito. Às vezes eu vou em restaurante, eu tomo muita kombucha. Ontem, não sei se vocês viram, eu comi wrap, aí tinha um suco lá, que era um suco com melancia e tinha um chá, eu não lembro. Então, numa opção assim, eventualmente, tá tudo certo. Aí deixei o outro cardápio, banana com canela, suco verde, tofu, eu gosto muito, eu vou começar a preparar e vou deixar as opções de receitas também. E tem aquele outro também. E o chá de cúrcuma com gengibre, o link também não tá aqui. Gente, levedura nutricional, ela é um composto que é multinutricional, então tem um monte de vitaminas, ó, a gente tem complexo B, ácido fólico, aminoácidos, e ela é super nutritiva. A levedura nutricional a gente tinha da Pura Vida, mas a Mari falou que saiu, parece. Então não é obrigatório, tá? Você pode comprar na Vivi, em Votuporanga vende, acho que 100 gramas, são uns 10, 12 reais, e existem essas que são gostosas. Então, essa daqui, ela é sabor parmesão, não tem parmesão, não tem. Ela é só aromatizada, levemente aromatizada. Então, ela é limpa. Então, é um produto muito legal, é um multivitamínico que você pode colocar na sua refeição. Ai, eu não consigo comer ovo de manhã. Coloca um pouco de levedura nutricional, que ela vai te ajudar muito nesse paladar. Eu vou comprar, aqui em Rio Preto tem um lugar que ainda tem da Pura Vida, eu vou comprar. Deixei opções de receitas para vocês, tá? Eu vou fazer essa com moyashi. Provavelmente eu vou fazer no domingo ou no sábado. Eu comprei o moyashi, eu joguei fora hoje cedo, porque na mudança eu ainda tô sem geladeira, né? Eu não coloquei no frigobar e estragou. Eu perdi. Então eu só achei em Catanduva. Então eu vou fazer agora, eu tenho panela de pressão, agora eu tô comprando os talheres, então eu vou fazer essas refeições, tá? Mas você pode fazer a alimentação do jeito que está. Bom, é isso. Falei muito rápido, né? Mas pra gente acabar em tempo, olha, demorou. Alguém tem alguma dúvida? A Leite está fazendo sopa. Gente, sopas são leves, ajudam a gente no processo digestivo e para mim, particularmente, são uma delícia. Então, alguém tem alguma dúvida? Quer trazer? Eu fiquei com uma dúvida, Jé. Eu vi que não tem muito carboidrato no cardápio. A gente tira total. Teve dia que eu comi arroz, igual minha mãe fez um arroz com lentilha, para deixar natural, super gostoso. Mas, por exemplo, batata doce, mandioca, eu posso consumir um pouquinho, ou é melhor não, é melhor tirar carboidrato mesmo? Pode e deve, ainda mais se você faz atividade física. A ideia é que o cardápio ele é bem anti-inflamatório. Então, não é que o carboidrato aumenta a inflamação, ele aumenta a nossa retenção hídrica. Então, quando a gente tira, por isso que chama hidratos, carboidratos, hidratos de carbono, a gente aumenta a nossa retenção. Então, para a pessoa perceber o processo inflamatório, é legal que ela tenha bastante diurese, que ela perca um pouco de peso. Mas pode, batata é baixa em carboidrato, abóbora, batata doce, e é alimento inteiro, então pode. Nesse próximo eu vou colocar um pouco mais. E o arroz também. A ideia é que não seja base regular, que a gente tenha tantas outras coisas para comer. Então, a gente tem tantos outros legumes, tantos vegetais, e às vezes a gente fica só arroz, feijão, carne, né? E tomate, e salada e alface.
Então a ideia é isso, mas pode consumir carboidrato. Na próxima semana eu vou falar mais do carboidrato, mas se você treina, se você faz atividade física, a prescrição é mais ou menos igual à proteína, 2 gramas até 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Então, se você tem 60, 120 gramas de proteína, de carboidrato, desculpa. E quanto que a gente encontra? 100 gramas de arroz tem 26 gramas de carboidrato. 180 gramas de batata tem 20 gramas de carboidrato. Então, a gente pode comer. Às vezes, nas prescrições, quando a pessoa passa individualizada, eu coloco lá 300 gramas de batata. A pessoa fala, caramba, é muito calórico. Olha, tem 100 calorias, 180 calorias, mais ou menos, 160 calorias, e 34 gramas de carboidrato. Não é muito, não é um excesso. E pode, porque se a gente for jogar para um outro alimento, ultraprocessado, um pão francês, ele tem 50 gramas, pesado, até um pouco mais, 30 de carboidrato, 150 calorias. Então tem muito mais por proporção. E o carboidrato nunca é o vilão. O ruim é o carboidrato refinado, o pobre. Então, tipo, todos os tipos, tapioca, pão, qualquer tipo, todos esses alimentos são ultraprocessados, refinados e pobres. Mas, por exemplo, a fruta tem carboidrato também, pode. Mamão, 180 gramas de mamão tem 16 gramas de carboidrato, pode. Melancia, melão, e precisa, porque o carboidrato é a primeira fonte energética. Então, a gente produz energia a partir de proteína, um pouquinho, gordura também, mas a gente ainda está em adaptação, que tirar todo o carboidrato vai levar só uma perda de peso emergencialmente, né? Então você vai perceber retenção hídrica, mas depois é difícil ficar sem. Então, às vezes, é mais legal você incluir. E se você treina, precisa, principalmente à noite. Tem gente que tem medo de comer o carboidrato à noite. Nosso maior gasto energético é dormindo. Então, você não morre da meia-noite às 6. Você pode comer a batata, ou às vezes um pouco de arroz, a fruta que seja, precisa. Né? Uma dieta sem carboidratos até dá certo para um paciente anti-inflamatório. Mas a pessoa tem que estar muito bem psicologicamente, emocionalmente, e depois a gente faz o retorno. Então, geralmente é um ciclo. Então, é low carb, cetogênica, plant-based, depois low carb de novo, depois alimentação que a pessoa conseguir se adaptar. Então, às vezes, é legal a gente fazer ciclos, mas também colocar na alimentação, tá? Jéssica, sobre a proteína, para a gente não ter que ficar fazendo conta, para ser prático, eu posso pegar aquele suplemento que você passou e usar de uma vez só, numa refeição só, porque aí eu fico tranquila que a minha proteína do dia está garantida? Tá. O suplemento, eu acho que é o Body Protein, né? É. Isso. O Body Protein tem 18 gramas de proteína por scoop. É 20 a proteína mais 18. 90% de proteína, mas ele é só 20. Então, por exemplo, quando que você vai usar ele? Não consegue comer o ovo de manhã? Toma o Body Protein. Você pode tomar com leite vegetal, com leite, você pode tomar, igual você viu, a Thalita bateu, ficou lindo, com fruta. Ele representa 20 gramas de proteína. Se fosse, 18 gramas, desculpa. Se fosse em ovos, 4 ovos. Se fosse em frango, 80 gramas mais ou menos de frango. Só que é uma refeição. Então, para não ter erro, todas as refeições precisam de proteína. Exemplo, Um café da pouco de manhã, proteína. pão com ovo ou o bore com banana e leite, um exemplo. Aí almoça 100 gramas de frango, 100 gramas de carne, 100, 120. Se você tiver, por exemplo, uma paciente que pesa 80, 90 quilos, até 150. Duas refeições. E aí, à noite, se você for comer alguma coisa, mais um pouco de proteína. Então, um iogurte, uma fruta, mas ele vai representar a proteína por uma refeição. A gente divide proteína por dia e por refeição. Então, são divididas. Então, você pode utilizar ele em uma refeição, bateu a meta. Almoço tem que ter, jantar tem que ter também, E tá? eu não tenho balança em casa. Esses 100, 150 gramas, por exemplo, de frango, seria um peito de frango? Isso. Né? Geralmente, a gente sempre pesa ele pronto. Então, você pega, põe um prato, tara e pesa. Vai dar mais ou menos um filé assim, mais ou menos. O certo é até um pouco mais, tá? Umas 120, mais ou menos. Posso comer 300 gramas só no almoço? Não, porque o excesso de proteína vai ser metabolizado 60% em glicose. Então, a gente também vai ter um excesso, uma Balancear durante o resistência, dia. uma excreção. E o suplemento, qual que é o medo? As pessoas têm medo da questão rim. Só que se você não toma o suplemento o tempo todo, toda hora, tá tudo certo, né? Se você Tá. come, toma. Só que a suplementação é assim, ajuda demais, Lara, demais. Porque a gente consome menos mesmo, né? Sim. Beleza. É isso, vamos terminar. Obrigada a todos que participaram. Tá terminando. Se vocês ficaram com dúvida também, tem lá no grupo. Na semana que vem, é menos material.